Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service, locação de mão de obra. Olá, vamos iniciar mais uma edição do programa Negócios em Foco, um programa de entrevistas sobre economia e negócios do Rio Grande do Norte. Estamos trazendo nesta edição a doutora Adriana Alves, que é engenheira e construtora. Então, logo mais com vocês, doutora Adriana Alves falando sobre a sua atuação profissional como construtora. O Natal vai chegar, o amor está no ar. Tradição que a gente sente, vem você também comemorar. Cestas de Natal São Cristóvão, há 50 anos, um símbolo de Natal. O Natal vai chegar, vem você também comemorar. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos iniciando mais uma vez, mais uma edição do programa Negócio em Foco, aqui com a doutora Adriana Alves, que é diretora da empresa Prisma Construções, uma empresa dedicada a construções diferenciadas. E é uma alegria, doutora Adriana, é um prazer tê-la aqui para poder falar aí um pouco sobre a sua atuação profissional, sobre a sua experiência no mercado, no ramo imobiliário, nesse ramo da construção civil, que é um ramo que, vamos dizer assim, que emprega, é um ramo que tem uma participação muito ativa na indústria do Rio Grande do Norte e que, de certa forma, também passa por um momento, né, como todos os segmentos da economia, passa por um momento de uma certa dificuldade com essa crise econômica. Mas eu gostaria de lhe perguntar sobre a Prisma Construções, assim, o tempo que ela tem de atuação no mercado do Rio Grande do Norte, como também, assim, as principais obras já realizadas. Vamos bater um papo aqui sobre a sua atuação profissional. Quanto tempo tem a Prisma Construções? Bom, nós temos no mercado, vamos completar agora no fevereiro próximo, 7 anos, certo? Então, é uma empresa jovem, né? Mas quando eu parti para ter a minha própria empresa, eu já vinha com uma larga experiência, principalmente em grandes empreendimentos aqui em Natal, principalmente na parte de hotelaria, que eu construí bastante em Ponta Negra, ficando à frente de alguns empreendimentos, mesmo a empresa não sendo minha. Então, assim, eu abri com uma grande experiência nessa parte. Realmente, minha larga experiência vinha da hotelaria, como construtor, em construção, certo? E aí eu abri a empresa, que realmente, quando abri, já peguei uma obra que foi voltada para a hotelaria, que foi o Pipa Beleza, e o empreendimento é muito conhecido, que eu fiz para duas norueguesas, um empreendimento realmente bem diferenciado, tanto que quando eu estava construindo foi quando começou a crise na Europa, mas o empreendimento foi tão bom que ele se vendeu todo, assim, foi assim, um sucesso de vendas e teve assim uma satisfação
muito grande por parte de todos os clientes. Ele foi, na época, comercializado em mais de 16 países. Então, daí, muitas pessoas já me conheciam, sabe? Já conheciam o meu trabalho, sabia que meu trabalho era bem diferenciado, eu tinha uma excelente qualidade em acabamentos, né? Assim, eu procuro cumprir o prazo, né? Lógico que a gente pode atrasar, porque trabalhamos com muitos fornecedores. Então, assim, por eu já ter esse perfil, então eu comecei a atuar numa coisa que era menor para mim, que foi a construção de casas de alto luxo. Então, assim, depois de abrir a empresa, eu entrei nesse segmento. Mas aí, antes de abrir a empresa, quais são os principais empreendimentos que você esteve à frente, que você pode citar como referência do seu trabalho profissional? Olha, 3 grandes empreendimentos que eu tive à frente, assim, e realmente eles me deram um grande diferencial, que foi a primeira etapa do Hotel Rifoles, certo? A segunda etapa do Hotel Visual. E eu fiz também o empreendimento The Beach Resort, que é uma obra muito grande lá em Ponta Negra, do grupo italiano o empreendimento The Beach Resort, ele pertence ao... Foi a primeira pessoa que trouxe os voos charter para Natal, que é o Mário de Nicola Antônio. E assim, eu fiquei à frente daquele empreendimento, tem 28 mil metros de área construída. Até hoje a gente faz alguma coisa para ele, né? Assim, tem amizade, né, com o pessoal. Então, esses 3 empreendimentos em Ponta Negra, eles realmente assim, me deram um diferencial muito grande, porque são empreendimentos de grande porte, e isso aí me deu uma bagagem muito boa de ter ficado à frente. E também participei lá do Marítima, do Blue Marlin, Marambaia, então assim, reforma em outros hotéis, mas assim, que foi realmente a construção de um grande empreendimento. Esses 3 foram grandes empreendimentos, então isso eu já trazia como experiência. E lá em Pipa, a grande experiência também foi o Pipa Rios, que foi um empreendimento que eu fiquei à frente, um empreendimento grande, né? E aí, depois do Pipa Rios, foi quando eu fui para o Pipa Beleza. O Pipa Beleza já com a minha empresa, né? Exatamente, o Pipa Beleza já com a Prisma, certo? E daí eu comecei a fazer empreendimento, foi quando veio a crise da Europa e o pessoal, realmente, os europeus, teve aquele recuo, de uma certa forma, né, por parte do europeu. E aí eu comecei a trabalhar, a fazer casas de alto padrão e tive uma aceitação muito boa, certo? É tanto que estou terminando 2, terminei uma recentemente, estou com 2 em fase de acabamento e estou começando uma outra agora, né? E tem outra aí em andamento. E, assim, para o pessoal da hotelaria, eu também sempre trabalho. Esse ano mesmo eu tive uma grande obra com o pessoal do Hotel Dunas. Eu refiz toda a primeira etapa do hotel deles, com parte administrativa, recepção. Então, e já tenho obra contratada para o próximo ano, com o pessoal da hotelaria também. Então, é um segmento que eu já atuei com mais intensidade, mas ainda continuo atuando. E, junto a isso, veio as casas, alguns empreendimentos comerciais. Fiz a Clínica Nutrivida, uma clínica muito grande ali na Antônio Basílio, a Michele Tu, Pizzaria Reis Magos, da Mintas Barros. Então, vieram empreendimentos... A Padaria Mercato também é sua, né? Mercato não. Mercato não. Padaria Mercato não. Então, vieram empreendimentos comerciais que também tiveram grande destaque, né? Essa clínica é um empreendimento muito, muito bonito, num porte muito grande. Estou também trabalhando para um empreendimento comercial, empresarial aqui em Lagoa Nova. Vamos ver se vai dar certo. Então, assim, aconteceu que eu fiquei um pouquinho ainda na hotelaria, porque tenho bastante amizade, migrei para a parte de particulares, essas casas de alto padrão, e também a parte comercial que eu não tinha feito e comecei a fazer, e também tive uma boa aceitação, né? Que bom que eu passo e as pessoas gostam do meu trabalho e sempre elogiam, e, enfim, tem essa boa aceitação, que é muito importante, né, para qualquer setor, né? E principalmente quando a gente vive uma crise, eu acho que quem sobrevive de uma certa forma é quem consegue ter o seu bom nome, a sua boa reputação perante o mercado, né?
Então, daí a gente realmente, até porque é uma coisa da minha concepção, de querer sempre fazer o melhor, de buscar esse atender no prazo, esse acabamento, essa satisfação, é uma coisa que já está dentro da minha própria concepção. Eu busco isso aí. Qual é o seu ponto forte que você considera para essa confiança, essa conquista de clientes que lhe entregam com toda a confiança a execução de uma obra? Olha, a montagem de uma equipe, né? Porque construção, você não trabalha só. Então, você ter você ter a concepção de que aquela equipe ela vai ser completamente dar o diferencial no seu nome, porque se você não tiver uma boa equipe, uma boa base formada, a pessoa sofre muito, porque a gente trabalha com uma mão de obra muito grosseira, né? Então, assim, eu procurei ao longo desses anos formar uma equipe que realmente eu conseguisse ter essa confiança no trabalho deles. Eu busquei essa confiança porque é o grande X da questão. Então, assim, você tem que ter isso. Quem não tem isso numa construção vai sofrer muito, porque é um ramo muito complicado. A gente lida com muita gente. Além dos trabalhadores diretamente, são muitos fornecedores, então a gente tem que ter esse feedback, né, esse bom entendimento com os nossos prestadores diretamente, né, o nosso trabalhador braçal, né, e também com os nossos fornecedores. A gente tem que procurar ter um melhor entendimento para que o nosso cliente seja melhor assistido, né, porque quem ganha com isso quem mais ganha é o cliente, porque ele vai ver, assim, ele acaba vendo, você pode até não atingir 100% de satisfação, né, com relação a ele, mas ele vai entender que você está fazendo o máximo. Ele vai acabar, eu acho que eu posso dizer que 90%, 85% dos meus clientes são satisfeitos. Isso eu recebo assim, elogios e cada vez que eu recebo, eu digo, graças a Deus, porque realmente é muito difícil você se manter com esse patamar de satisfação num ramo tão complexo, tão complicado por lidar com tanta gente, porque quando trabalha você e seu computador, você e você é simples, né? Você tem como medir o seu trabalho. Agora, no caso da construção, você depende de todo esse aparato que está por trás, né? Perfeito. Adriana, me diga uma coisa, no ramo da construção civil, a equipe, as pessoas que trabalham, em sua maioria, são homens, né? E como é para uma mulher, como você, liderar um grande contingente de trabalhadores homens? Olha, qual dificuldade que você encontra alguma dificuldade nesse aspecto? Não, hoje mais não, Marcos. Eu já tive, no início, mas hoje eu já tenho, assim, eles já me respeitam demais. Até porque você vai mostrando, ao longo dos anos você vai mostrando o que você sabe, quando você começa a discutir, que ele sabe que você entende do negócio, que você não está ali só para ver ele fazer, e que você realmente discute com eles de igual para igual, que eu gosto muito de estar em obra, eu gosto muito do dia a dia da obra, né? Então, assim, todos os dias eu estou em obra. Então, quando eu chego, eles estão fazendo uma alocação. Não é mais a minha parte, eu tenho técnico, eu tenho engenheiro, mas eu gosto de participar. Então, eu chego e confiro alguma coisa por amostragem. Então, eu chamo assim diretamente o mestre, o técnico, a engenheira que trabalha comigo, e eu começo a discutir com eles para que eles sintam o meu empenho naquele desenvolvimento, no desenvolvimento daquele trabalho. E elas que trabalham comigo, é interessante que a Prisma é uma empresa que tem muitas mulheres. Tem eu, a Adriana, e eu tenho mais duas Adrianas. São duas técnicas que trabalham comigo e tem uma engenheira também, Fernanda. Então, é assim, o pessoal diz, e lá no meu escritório é basicamente mulheres. E o pessoal fala, a empresa das mulheres, mas realmente eu gosto de trabalhar com mulher porque elas são muito cuidadosas, né? Então, isso também é muito bom, certo? Porque elas são mais cuidadosas e assim, eu tiro por mim, mais perfeccionistas, então, assim, eu gosto muito de trabalhar com elas. E isso é bom. Quando eu começo a participar da obra, assim, elas gostam. Talvez um homem não aceitasse tão bem, mas os meus mestres, que todos eles hoje, foram formados dentro da minha empresa. Adriana, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos continuando com esse bate-papo. Tá joia. Tá bom. O Natal vai chegar, o amor está no ar, tradição que
a gente sente, vem você também comemorar. Cestas de Natal São Cristóvão, há 50 anos, um símbolo de Natal. O Natal vai chegar, vem você também comemorar. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos de volta com Negócios em Foco, entrevistando a doutora Adriana Alves, da construtora Prisma Construções. Doutora Adriana, nós falávamos exatamente a questão no primeiro bloco, a questão da equipe, né, de trabalhadores da construção civil, que é naturalmente formada por um maior número de homens e, no caso da sua empresa, comandada por uma equipe mais formada por mulheres, né, a parte que lidera a empresa, a partir da sua liderança como diretora e técnicas e engenheiras e tal, do sexo feminino. Você estava explicando da facilidade que hoje já tem, da confiança adquirida diante desse público masculino. E eu lhe faço uma segunda pergunta. Hoje já se observa também uma presença do sexo feminino nas equipes de construtoras, no que diz respeito aos serviços mais... braçais, né? Nos serviços mais braçais, o serviço mais do cotidiano da construção civil, né? Já há uma inserção, né? Uma presença de mulheres. Na sua empresa isso também acontece? Como é que está sendo essa chegada do sexo feminino num trabalho que antes era mais visto como destinado ao sexo masculino? Bom, o sexo feminino, vamos dizer assim, ele pode desenvolver e deve desenvolver alguns trabalhos. Isso vai começar a aparecer mais, há uma tendência de que esse trabalho feito por mulheres, o trabalho braçal, vamos dizer assim, comece realmente a ter. A gente aqui não tem esse número expressivo de mulheres atuando na construção, mas eu quero que elas apareçam o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que alguns trabalhos as mulheres vão desenvolver muito bem. Porque tem determinados trabalhos na construção que, com certeza, ela vai ter um olho mais vamos dizer, um olho mais refinado para ver algumas coisas. Porque a gente, no dia a dia com os homens, a gente acaba tendo que estar sempre batendo em algumas teclas. Talvez por ser homens, né? Então ele não tenha talvez esse refinamento, tem que ser bem treinado. Apesar de que eu já tenho uma equipe muito treinada, então já não tenho tantos problemas, mas às vezes eles falam tipo assim, mas isso é frescura de mulher. Eu já ouvi alguma coisa desse tipo, não na minha frente. Então talvez vamos dizer, esse ditado, frescura de mulher, quando as mulheres estiverem exercendo essa função mais braçal, a gente venha a melhorar, né, com esse nosso trabalho. Que isso faz parte, né, isso faz parte da mulher, né? Da mulher, exatamente. Né? Lógico que tem mulheres que... ser mais refinada. Exatamente. Tem mulheres que não são tão, né, assim, refinadas, não têm todo esse cuidado, mas eu acho que, no geral, as mulheres são mais cuidadosas, sim. Né? Certo. Diga uma coisa, nós estamos já, assim, no mês de novembro, já na metade de novembro, o ano terminando. Queria que você desse, assim, uma panorâmica do que foi esse ano, na sua visão, para o ramo da construção civil. Quais são as perspectivas que se desenham aí para o próximo ano? Olha, a parte imobiliária, eu sei que sofreu mais do que o tipo de obra que eu faço. A gente ouviu falar assim, em situações muito difíceis pelas grandes incorporadoras, né? Então, acho que para as incorporadoras, né, uma boa parte delas, elas sofreram mais com essa crise, porque o pessoal deixou de comprar apartamento, o pessoal, né, houve esse, até porque já tinha uma oferta muito grande no mercado de inúmeros tipos de apartamento. Então, com certeza, para as grandes incorporadoras, elas se seguraram. Ao longo desse ano, eu não posso reclamar
do número de obras que eu tive, que eu estou, assim, não tive do que reclamar, não. Se o próximo ano eu tenho algumas coisas que a gente está negociando, a gente está tentando fechar. Então, assim, se tudo o que está apontado para o próximo ano der certo, então, assim, eu vou dizer que eu vou ter um ano de 2016 bom, relativamente bom diante da crise. Então, assim, poderia estar sendo muito mais procurada, é verdade, né? Mas diante de uma situação de crise econômica, o que eu tive esse ano, e eu tenho 2 empreendimentos no próximo ano que eles estão fechados, eu dependo da liberação de IDEMA, outro da liberação que vai dar entrada aqui na prefeitura, na CEMURB, então depende de liberação. A partir do momento que esses empreendimentos for liberados, eu consigo manter, assim, a minha equipe, o pessoal que comigo trabalha no braçal, na frente de obras. Então, assim, a gente consegue manter toda a estrutura funcionando sem precisar reduzir. Eu comecei uma casa também, então, já agora, mês passado, uma casa também de alto padrão. E tenho também uma obra não tão grande, mas também contratada com o pessoal da hotelaria, que sempre eles estão, assim, fazendo melhoramentos, reformas, né? Ainda mais agora, a crise sempre tem um lado que é benéfico nessa crise. Eu acho que a hotelaria está, graças a Deus, está muito bem. Então, meus clientes estão com ocupação, eu converso sempre com eles, com a ocupação da hotelaria está... O que eles têm me retratado é que a ocupação está boa. Então, isso acaba, de uma certa forma, eles fazendo melhorias, né? Nos seus devidos empreendimentos, né? Nos seus hotéis. Então, acaba aparecendo alguma coisa para a gente também. Foi o que aconteceu esse ano. E o próximo ano eu também tenho uma obra de pequeno porte, sim, mas contratada com o pessoal da hotelaria. Então, se o que está, vamos dizer assim, em andamento, se a gente fechar, eu vou ter um bom ano de 2016. Estou torcendo para que realmente tenha essas devidas liberações, a coisa realmente se concretize. Certo? Talvez devido ao seu perfil da empresa, que trabalha assim, vamos dizer, mais sob encomenda, né? Exatamente. Você trabalha sob encomenda, então você não constrói para vender, você constrói para pessoas que lhe contratam. Exatamente. Né? E então esse mercado ele não tem tido vamos dizer assim, não está em crise porque as pessoas se programam para uma reforma de um hotel, para a construção de uma casa de alto nível, né? Diferentemente de quem constrói em série, para tentar vender a um público que não... Né? Uma coisa que eu vou entrar também, eu vou pensar em fazer casas para o ano, né? Casas de valor mais baixo, para eu mesma vender. É uma coisa que eu estou estudando, que talvez eu venha a fazer, porque já adquiri terrenos, então eu estou pensando em abrir um segmento abrir esse segmento também. Mas é uma coisa que eu estou estudando com bastante cautela, porque para mim é uma coisa nova. Muita gente deu aí bom no mercado com isso, mas eu acho que tem que ser uma coisa... Acho não, eu tenho certeza, tem que ser uma coisa muito bem estudada para poder a coisa realmente dar certo. Com muita cautela, né? Para a gente ver como é que está, ter reuniões com o pessoal que vende, ver como é que isso aí como é que isso está se mantendo. Né? Então, eu estou pensando em abrir esse segmento também. Hoje, por exemplo, uma arquiteta amiga me ligou dizendo que estava com uma casa também, essa casa de alto padrão, que queria que a gente se reunisse e estava também indicando o meu nome para que a gente viesse a fazer esse empreendimento. Então, assim, essa casa, não sei se realmente vai dar certo, então eu continuo tendo essas arquitetas, elas gostam muito do meu trabalho. Por gostar, então acaba me indicando. Então, isso é uma coisa boa, porque eu escuto de algumas que ela dizem, quando você está construindo, eu fico tranquila, porque eu sei que vai sair um bom resultado, eu já sei o que é que vem daí, eu sei que o resultado vai ser o melhor possível. Então, isso passa uma tranquilidade para a arquiteta, né? Porque acaba que é o nome dela também. Porque se a obra não ficar boa, é como se a pessoa estivesse meio que destruindo o projeto delas, né? Perfeito. Então, isso é muito bom. Você tem uma ideia de, por exemplo, nesse ano de 2015, considerando em metros quadrados, mais ou menos quanto você construiu? Deixa eu ver. Quantas obras foram? Tive uma casa de 600, uma casa de 400, uma casa de 520,
a hotelaria foram 50 apartamentos refeitos, mais de 1.600 metros na hotelaria que eu já vão refiz. aí mais de 3.000 metros. E eu estou com uma grande loja lá em Parnamirim, um empreendimento que também é de um dono de um hotel, que ele me contratou para fazer esse empreendimento para ele, que também são 1.600 metros. Então, talvez ultrapasse os 5.000 metros de obra construída, isso obra de um alto padrão, obra refinada, né? Certo, exato. Adriana, você falava aí agora há pouco que está pensando em também empreender nesse modelo de construir para vender, né? Obras de casas de menor valor. Há uma informação, que por sinal eu vi agora nesse final de semana, que ainda existe um estoque de construtoras e incorporadoras da ordem de 1.500 apartamentos em oferta para vendas, o que representaria, numa média de, se você colocar uma média de 200 mil por apartamento, 3 bilhões de reais seria um estoque acumulado que existe hoje em Natal. Então, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: diante de uma situação dessa, não é interessante, eu não sei aonde você pretende construir, se é Natal, se é fora de Natal, quais são os estudos que você tem, mas diante de um quadro desse, não é interessante uma análise mais aprofundada do momento, que sempre vai existir a oportunidade. A construção civil é uma coisa que, ao longo de toda a nossa vida, a gente vê que é um negócio que se mantém, que cresce e que contribui com a economia, né? Mas, às vezes, tem um determinado momento. Então, talvez não fosse o caso de você fazer uma análise melhor para enxergar qual é esse momento. Mas é exatamente isso, Marcos. Eu tenho... Não é casa não seria assim, uma casa de vamos dizer, de baixo nível, baixo nível realmente, assim, tipo essas casas para vender Minha Casa Minha Vida, né? Mas não seria para fazer com o dinheiro da Caixa Econômica, porque está tendo uma grande dificuldade. O que seria era para a pessoa que vai comprar, ela me repassar com o dinheiro da Caixa, certo? Então, assim, eu acabei comprando um slots, né, num loteamento, e eu fiquei com o dinheiro, vamos dizer assim, parado. Então, seria a forma do dinheiro voltar, mas é exatamente isso. Ele está lá, não vai fugir, porque o terreno não vai andar, não vai acontecer nada, então pode esperar o momento certo, certo? E designar uma equipe para fazer isso, que não seria a equipe que trabalha com as minhas obras de alto padrão. É uma possibilidade, mas eu, como eu disse, estou vendo, estou estudando, estou fazendo uma boa análise com relação à venda, como é que está o perfil, o cliente para comprar esse empreendimento, como é que está a Caixa, se ela ainda está liberando, como é que está essa liberação, se está sendo muito, me disseram que está mais criteriosa, mas que ainda acontece. Então, eu tenho que fazer toda essa análise para poder saber se faço ou não. Se não, deixo lá. No momento mais oportuno, eu faço. Adriana, chegamos ao final de nossa entrevista. Eu queria deixar para você esses últimos segundos, aí talvez 30 segundos ou mais um pouco, para você dizer a sua última mensagem ao nosso telespectador sobre o seu trabalho e sobre as suas expectativas desse trabalho. Bom, quando a pessoa vai fazer um empreendimento de alto padrão, né, a pessoa tem que procurar quem vai construir, saber referências no mercado. Eu digo muito isso para quem vai me contratar. Procure saber com quem já trabalhou comigo, não tem nenhum problema. Lhe dou até os telefones, de 3, 4, 5. Então, eu costumo dizer, eu trabalho realizando os sonhos das pessoas, né? Porque você vai desprender, vai investir um valor, um montante significativo na construção da sua residência, né? O seu sonho de vida. Então, é importante que as pessoas tenham essa concepção para que esse sonho ele não se transforme num pesadelo, né? E procure saber realmente quais as empresas, as sérias, né? Porque existe, eu acho que hoje em dia já está tendo uma certa filtragem, né? Mas é sempre bom a pessoa ter esse cuidado com quem ele está contratando, né? Saber se essa empresa realmente merece essa confiança, vamos dizer assim, em fazer esse empreendimento para a pessoa que está contratando, montando. Muito bem, Adriana. Nós agradecemos a sua presença no nosso programa e deixamos aqui à sua disposição para um retorno em outro momento oportuno, para continuar esse assunto ou algum outro que seja interessante também para o nosso telespectador. Muito obrigado
pela sua participação no nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço, Marcos. Foi um prazer estar aqui com você. Programa Negócios em Foco. Oferecimento: JMT Service. Locação de mão de obra.